Boa tarde a todos, bem-vindos a este webinar que tem como subtítulo a oralidade e a interação nas aulas de português como língua não materna. Começava por falar sobre o título que nos diz Yes, é aula de português língua não materna e que acredito que tenha causado alguma estranheza aos meus interlocutores, eh, precisamente porque tem uma palavra inglesa para falarmos sobre a aula de português como língua não materna. De facto, este yes acaba por ser uma interjeição que utilizamos já muitas vezes e as crianças utilizam muito. Traz-nos força e alegria, tem muita força esta palavra yes. Para mim, quando a coloquei no título deste webinar, eu queria mostrar o que simboliza e o que ela nos simboliza numa aula de português, língua não materna, ou uma aula em geral de língua não materna. De facto, hoje em dia, os estrangeirismos já fazem parte do nosso dia a dia, mas acima de tudo, numa aula de língua não materna, nós nunca nos podemos esquecer que estamos a trabalhar com duas culturas. E no momento em que nós aceitamos a língua da outra pessoa e que até falamos a língua dela, estamos sem dúvida a acolher a outra pessoa. E a aula de língua não materna e de português de língua não materna tem necessariamente que ter esta ligação ao aluno, acolhendo bem a língua dele. Não vou avançar sem me apresentar. O meu nome é Luísa Bacelar, sou professora num colégio internacional no Porto, dou aulas há 21 anos, sou professora do primeiro ciclo e também leciono a disciplina de português com língua não materna, no meu caso é a língua segunda. Trabalho com crianças estrangeiras do primeiro ciclo, mas também já trabalhei com algumas crianças da pré-primária e também com crianças até aos 12 anos, portanto, do segundo ciclo. Sou apaixonada por tudo o que tem a ver com crianças, desde das suas brincadeiras, os seus jogos, aos seus interesses, a literatura para a infância. Mas fascina-me, acima de tudo, a forma como as crianças aprendem, com toda a sua plasticidade cerebral, que nos permite, como professores, alcançar muitos objetivos por caminhos muito diferentes, e daí que é de facto de paixão que faço e que exerço a minha profissão. Gostaria de, antes de mais, de agradecer à Porto Editora pela oportunidade que me deu de estar aqui a partilhar algumas ideias e agradeço aos interlocutores que estão desse lado, que suponho que sejam professores, que nesta reta final do ano letivo ainda vêm com energia, ainda têm energia para vir ouvir um colega a falar. Espero trazer uma outra ideia nova, espero relembrar algumas práticas, ou simplesmente trazer novos impulsos e motivação para a nossa profissão e para a nossa missão. Este webinar tem mais ou menos 3 partes. Na primeira parte eu vou falar um bocadinho sobre alguns aspectos da oralidade, apresento depois alguns desafios e por fim vou apresentar algumas propostas e principalmente a minha proposta, que é uma que eu considero que é a que traz mais dinâmica às aulas e a que permite avanços interessantíssimos na aprendizagem do português como língua não materna. Falando então um bocadinho sobre a oralidade, eu recorri ao livro da Emília Amor, que adoro, que se chama Didática do Português, Fundamentos e Metodologia, que nunca está desatualizado, é muito interessante e que nos diz que a oralidade é a forma da linguagem que primeiro se adquire e se domina e a que ocorre de forma mais natural e a que permite maior espontaneidade e também maior expressividade no suporte, como suporte da comunicação. Eu coloquei a palavra espontaneidade azul porque vou voltar a ela mais à frente, e precisamente porque a palavra espontaneidade liga muito bem com a palavra crianças. As crianças são, por natureza, muito espontâneas, muito vivas e portanto, temos que agarrar essa alegria e essa motivação das crianças. No entanto, esta definição de oralidade
é muito fácil de compreender quando falamos de língua materna, mas quando falamos de língua não materna, ficamos com algumas dúvidas. Porquê? Porque uma criança que não fala a língua não consegue expressar-se, muito menos consegue ser espontânea, porque tem a barreira da língua e tem essa dificuldade em comunicar verbalmente. Depois, nós, professores, também tentamos que a criança não fale muito a língua materna dela, porque nós queremos ensinar a língua, o português, e quantas vezes a criança espontaneamente fala a sua língua materna e nós ficamos numa situação mais delicada, porque se nós compreendemos a língua materna dela, nós temos tendência a dar-lhe sinais de que a estamos a compreender. Se não compreendemos, se ela fala uma língua que nós não sabemos, ela percebe logo que nós não a estamos a compreender, e nestas questões, entre as nossas correções, entre nós tentarmos terminar as frases delas, quando elas tentam expressar-se em português, com o pouco português que elas já sabem, tudo isto vai muitas vezes até desmotivar a própria criança e cortar-lhe a espontaneidade. E depois, quando vamos trabalhando e ao longo das semanas em que estamos a trabalhar com estas crianças, acabamos todos por comunicar de todas as formas e mais algumas, desde com palavras até com gestos, com expressões faciais, com tom de voz, com sons, com a nossa postura corporal. De facto, nós, professores de língua não materna, fazemos tudo para que as crianças nos compreendam e elas também para que sejam compreendidas por nós. E isso é bom também, obriga-nos a ter muita energia quando vamos para uma aula de língua não materna, mas de facto mostra-nos que a comunicação vai muito para além da língua e da língua, da comunicação verbal. A questão é que a definição da oralidade também de facto se adequa à língua não materna. A oralidade vem sempre em primeiro lugar, mesmo custa-nos, não nos custa, mas percebemos claramente quando temos uma criança da nossa família ou alguém que está a aprender uma língua nova, a primeira pergunta que nós lhe fazemos é: olha, diz aí qualquer coisa nessa língua. Nós nunca dizemos: olha, escreve aí qualquer coisa nessa língua, porque não faz sentido, nós queremos saber o que é que a criança já sabe dizer. Portanto, este enfoque da oralidade está sempre presente, mesmo na aula de língua não materna. Acontece é que nós, professores, e eu muito também, acabamos por muitas vezes nas nossas aulas dar mais valor à escrita, fazemos muitas vezes mais atividades de escrita e menos da oralidade, e talvez porque nos dá alguma sensação de que temos a aula mais controlada, ou temos aquela sensação que a aula foi muito produtiva quando as crianças escreveram e bastante de preferência, e as próprias crianças também acham: ai, hoje trabalhamos muito quando escrevem muito. Mesmo quando demos estruturas frásicas ou algumas noções de gramática, acabamos muitas vezes por recorrer à escrita e não tanto a treino oral dessas mesmas estruturas frásicas que queremos trabalhar. No entanto, nós nunca nos podemos esquecer que se aprende a falar falando e que nas aulas de português, língua não materna, muitas vezes, se pararmos para pensar, reconhecemos que as crianças falaram pouco. Talvez tenham escrito muito, tenham ouvido, mas falar um pouquinho. A verdade é que eu nunca me conformei com isto e sempre tentei procurar, ao longo destes anos da minha prática pedagógica, procurar algumas atividades que permitissem que as crianças falassem mais, produzissem mais oralmente nas aulas e fossem para casa com a sensação de que falaram em português, nesta língua que para elas é estrangeira. Claro que o ideal, e esse seria o ideal, era que as crianças adquirissem a língua estrangeira da mesma forma como adquirem a língua materna, de uma forma
sem muito esforço, sem demasiadas estruturas frásicas para treinar, sem demasiadas regras explícitas. No entanto, nós sabemos que ao longo do crescimento das crianças, essa aprendizagem mais formal vai ter que ir acontecendo. No entanto, como professores, sempre que conseguirmos uma atividade que permite aprender a língua sem muito esforço, estamos no bom caminho. E há pouco falávamos sobre a espontaneidade das crianças, da sua energia e da sua alegria, e que nós tentamos que não se perca quando a criança vem para as nossas aulas de português, língua não materna, onde se vai deparar com a barreira da língua, e é aí que nós, professores, procuramos desesperadamente, muitas vezes, ideias que, de jogos ou de atividades que tornem as nossas aulas de português apelativas e que façam com que as nossas crianças e os nossos jovens venham com vontade e com alegria para as nossas aulas. É aí que entram as formações que vamos fazendo, é aí que entram as pesquisas em livros, na internet, em blogs, em todo lado. No entanto, por vezes, às vezes esquecemos de olhar para o recurso melhor que podemos ter e que pode estar ao nosso lado e que são muitas vezes os nossos colegas que passam pelo mesmo que nós, que procuram, que têm as mesmas dificuldades que nós. Temos colegas a trabalhar em contextos muito diversificados, muito desafiadores, temos colegas que trabalham com crianças cujos níveis de domínio da língua portuguesa são totalmente diferentes e têm que trabalhar ali com aquele grupo de crianças tão heterogéneo. Temos colegas a darem aulas a grupos de crianças com idades diferentes, mas com um domínio de língua idêntico, mas os interesses não são iguais. Temos contextos em que as próprias escolas nem sequer estão preparadas para acolher esses alunos. Temos contextos em que colegas dão aulas a alunos que estão completamente contrariados, só estão a aprender português porque os pais os obrigaram. Enfim, temos alunos estrangeiros em Portugal que sabem que estão cá por um período de tempo muito curtinho e, portanto, nem sequer estão muito motivados porque sabem que vão embora. Os próprios pais, às vezes, nem sequer dão tanto valor à língua portuguesa porque até nem é uma língua de prestígio. Portanto, há contextos muito diversificados em que nós, professores de português, língua não materna, trabalhamos e eu atrevo-me a dizer que são todos muito desafiadores. E, portanto, seria maravilhoso se pudéssemos partilhar as ideias uns com os outros e ajudarmos uns aos outros. Aqui há uns tempos, eu perguntei a uma colega do sítio onde eu trabalho qual seria a formação que ela sente falta de fazer, que queria fazer, e ela só me disse: olha, Luísa, a formação que eu queria fazer era nós juntarmos todos numa sala e contarmos como é que resolvemos este problema, ou aquela dificuldade, e essa era a formação que eu queria fazer. E de facto eu achei deliciosa aquela vontade, porque é tão fácil e seria tão fácil que fizéssemos e podemos fazer, sairíamos todos, sem dúvida, mais ricos e com muitos problemas e dificuldades resolvidas. Assim, passávamos a falar um bocadinho sobre algumas ideias de atividades que podemos fazer na aula de português de língua não materna, e eu coloquei aqui a imagem de uma senhora a cozinhar e de outra senhora a dar aulas, porque para mim esta imagem e esta comparação da receita na cozinha e uma atividade na sala de aula são muito parecidas, têm muito em comum, porque de facto quando vemos uma receita para cozinhar, se nos interessarmos por ela, nós procuramos saber como se faz, nós preparamos, nós experimentamos, nós executamos e depois mais tarde nós voltamos a fazer e acrescentamos ou suprimimos e depois no final fazemos à nossa moda. E uma atividade da escola é igual, nós experimentamos, nós adaptamos à nossa realidade e no final fazemos uma série de atividades à nossa moda, como nós gostamos, no contexto onde trabalhamos. Outras vezes não, outras vezes experimentamos, vemos que não funciona
e não repetimos. Eu acho que há um botão fantástico no computador que se chama Delete e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que já cliquei nele imensas vezes, já deitei muitas atividades ao lixo, não gostei, não funcionaram e é ótimo, o importante foi termos experimentado e aprendido com isso. As atividades que eu vou apresentar são, estão mais pensadas para as aulas presenciais, no entanto, muitas delas são possíveis de fazer também online, principalmente se houver a possibilidade de fazer salas simultâneas e se houver a possibilidade de passar a informação ao aluno através do chat ou de e-mail ou de outra forma. As atividades são bastante simples e não necessitam de muitas tecnologias. E acabei de tocar naquele ponto, tecnologias, que é a palavra que mais se ouve neste momento no ensino e nas escolas, e eu gostaria de dar uma palavrinha muito simples antes de mostrar as atividades que tenho aqui para propor. De facto, a nossa escola está finalmente a mudar, estamos a entrar noutra era, finalmente a atualizar-se. Basta nós pensarmos que o recurso que nós tínhamos até há bem pouco tempo era o retroprojetor, aquele objeto obsoleto que esteve, ainda está, talvez, em muitas escolas, mas durante décadas nas nossas escolas, décadas. E isto é significativo para mostrar como a escola ficou e durante décadas muito parada. E finalmente agora, eventualmente graças a este maldito vírus, nós todos recebemos este empurrão para as tecnologias. E finalmente começámos a entrar mais no mundo das nossas crianças e jovens. E eu falo por mim, o que se está a passar atualmente foi, nesse aspecto, para mim, muito importante. Aprendi a fazer algumas coisas que nunca tinha feito a nível das tecnologias, acredito que muitos colegas também. Estou ainda muito longe de atingir o domínio, um domínio bom das tecnologias, mas sem dúvida que vieram trazer muito de bom ao ensino. No entanto, como professores que estamos, acredito, muito fascinados com este novo mundo que se está a abrir no ensino, mas é nossa obrigação ir refletindo e questionando as nossas práticas pedagógicas. E com tantos dispositivos à nossa volta, com tanta gamificação dos conteúdos, com tanto mundo digital que está no meio das nossas relações todas, será que sobra tempo para a socialização? Será que os nossos alunos estão a ser estimulados a interagirem bem uns com os outros? Será que eles sabem olhar olhos nos olhos quando falam uns com os outros? Será que sabem pousar um dispositivo quando estão a conversar e não estar sempre a mexer em alguma coisa enquanto estamos a conversar ou a falar ou a trabalhar? Será que os nossos alunos sabem apresentar um trabalho aos colegas, sabem ouvi-los, sabem falar? Portanto, que nunca percamos o foco do nosso trabalho e nós não podemos pensar que com professores só temos de estimular, professores e pais, estimular a aprendizagem, estimular a pesquisa, o saber aprender, tudo isso é muito importante, mas talvez mais do que nunca tenhamos de questionar se os nossos alunos sabem interagir. E a interação olhos nos olhos, a interação em tempo real, na vida real e não através de um dispositivo, com tudo o que isso implica, com os momentos de hesitação, com as pausas, com os erros, com o improviso, com os risos que há no meio de tudo, com as vergonhas que temos enquanto falamos uns com os outros, olhos nos olhos. Portanto, tudo isso faz parte da vida real e que a escola tem também de dar tempo aos alunos para isso. Portanto, acredito piamente e portanto temos aqui uma imagem que nos mostra os alunos aprenderem com recursos digitais, muito bem, mas a interação em vida real, em tempo real, traz-nos coisas que as tecnologias nem sempre trazem.
principalmente nestas fases, e temos de ter muita atenção, nestas fases em que se está a formar a personalidade da pessoa. Acredito que iremos trabalhar em ambientes híbridos no futuro, é disso que é para aí que se caminha, mas nunca podemos pensar e estarmos muito frustrados ou tristes se eventualmente estamos a fazer uma atividade com os nossos alunos, uma atividade mais simples, e sabendo que ao lado, na sala ao lado, o professor está a fazer coisas tecnologicamente muito, muito avançadas, os meninos estão todos com os seus aparelhos e é tudo muito interessante. É verdade, mas aquilo que estamos a fazer com os nossos, muitas vezes com papel e lápis, muitas vezes um simples diálogo, é muitíssimo importante e e traz aprendizagens igualmente importantes. Há lugar para tudo nos dias de hoje, no ensino, caminhamos para isso. Estamos numa fase maravilhosa para ensinar, onde onde não faltam ideias, mas sempre devemos ter sempre o foco no aluno e no ser humano, e não apenas nos perfis dos alunos e nas aprendizagens, mas sim no perfil da pessoa e no ser humano que se está a formar à nossa frente. Keep it simple é uma máxima para tudo na vida, e no ensino muito mais, e também keep it real sempre que possível. Passamos então a algumas atividades. Atividades que promovem oralidade e interação. Temos aqui uma que as crianças e os jovens também gostam sempre muito. São jogos de lacunas de informação. Eu tenho uma informação que tu não tens, tu tens uma informação que eu não tenho, e portanto nós temos que dialogar, temos que falar uns com os outros para receber a informação que nos falta. Eu coloquei um exemplo muito simples, neste caso com roupa, mas podemos fazer com o que quisermos. Podemos fazer em papel, podemos fazer em cartõezinhos, podemos fazer com suportes digitais, o que quisermos. O certo é que nós, hoje em dia, temos bancos de imagens gratuitos na internet, podemos criar os nossos jogos, criar as nossas fichinhas de interação com as crianças, e eles gostam, e quando damos conta, eles estão a dialogar 2 a 2, 3 a 3, e se olharmos de fora como professores, são eles que estão a dar aula, são eles que estão a trabalhar e não nós no centro. Temos também jogos deste género em que damos à criança um cartão ou um papel, ou em suporte digital, como queiramos, uma pessoa, uma personagem, e a criança assume essa personagem. E dá panos para mangas, a criança troca informação com o colega, seja em jeito de perguntas, seja como quiser, e com as crianças mais velhas até podem construir um texto oral. Eu chamo-me Francisco, eu tenho 8 anos, e portanto é sempre interessante. Estas fichas que estão a ver não são as minhas, estas foram alteradas por um gráfico que as pôs bonitas, porque as minhas são muito mais simples, mas funcionam na mesma. Não fui eu a autora da parte gráfica destes cartõezinhos, porque não é preciso fazermos pensarmos que tem que estar perfeito para se poder usar. Feito em casa, simples, com os recursos que temos, e as crianças falam, o objetivo é atingido e alcançado, ótimo. Uma atividade que as crianças gostam imenso e que às vezes me questiono porquê, mas eles gostam, são pequenos entrevistadores. Funciona muito bem pós-férias, depois das férias ou depois do fim de semana. As crianças têm uns cartõezinhos ou uma folha com perguntas e andam pela sala a circular uns com os outros e vão a todos e perguntar: comeste um gelado, fizeste não sei o quê, e neste caso são perguntas, e eles tomam nota de quem comeu um gelado, quem andou de bicicleta, quem fez não sei o quê. Quando estamos de fora, como professores, vemos uma aula muito dinâmica, ou um bocadinho de aula muito dinâmica, em que eles estão divertidíssimos a falar português, neste caso fazendo perguntas, e é uma atividade engraçada.
No mercado existe este jogo que se chama Headbands, é um jogo sempre engraçado, em que as crianças colocam uma tira na cabeça e alguém lhes coloca um cartão que pode ter um animal, que pode ter um objeto, qualquer coisa, e falando uns com os outros, eles têm que descobrir o que é que são. Toda a vida fiz este jogo enquanto não o tinha com papel e fita cola, funcionava muito bem, fiz sempre temático, portanto, ou só animais, ou só uh, peças de roupa, qualquer coisa, e as crianças falam muito umas com as outras com este jogo também. Podemos torná-lo mais simples, mais difícil, consoante o grupo que temos. Outra atividade que é muito dinâmica e que é, eu diria, a interação por excelência, são as pequeninas dramatizações. As crianças adoram anedotas, gostam muito de contar umas às outras. Hoje em dia no mercado há imensos livros de anedotas. Se conseguirmos escolher as mais simples, consoante o grupo que temos, eles divertem-se imenso em conversar. Se dermos um tempo limite às 2 crianças ou 3 crianças que vão preparar a sua anedota, ainda melhor. Vão preparar e apresentam logo a seguir, todos contentes. Existem muitas mais atividades de oralidade, específicas para a oralidade, no entanto, eu queria mostrar aquela que para mim é a minha preferida, e que eu fui experimentando ao longo destes anos de aulas. É mais um recurso do que propriamente uma atividade, é o recurso às canções e à música para ensinar a língua não materna. De facto, a música é um veículo fantástico para a transmissão de conteúdos, mas também de uma língua estrangeira, e nós sabemos disso, quanto mais não seja porque vemos aqui em Portugal filmes em inglês, ouvimos música em inglês, portanto sabemos todos que os portugueses têm fama de falarem bem inglês e não é apenas por terem bons professores, mas também porque estamos imersos nesta língua inglesa quase quando ligamos o rádio, quando vemos um filme. A língua transmitida através de canções é, é fantástica porque quando cantamos, nós sabemos que estamos a falar aquela língua estrangeira. Se cantarmos bem, estamos a pronunciar bem as palavras, estamos a produzir frases na língua estrangeira, estamos até, em alguns casos, a produzir pequeninos textos nessa língua estrangeira. Portanto, temos muitas vezes aquela sensação de que já sabemos umas coisas daquela língua, já dominamos um bocadinho. E essa sensação é ótima, e se as crianças a sentirem, melhor ainda. No entanto, a música traz-nos muito mais. Recentemente li uma entrevista de um neuropsicólogo que, que nos dizia, que dizia coisas interessantíssimas, entre as quais que a música permitia sincronizar as emoções. E é verdade, nós quando cantamos, nós sentimos-nos unidos, há um vínculo entre nós todos que estamos a cantar. E que a música sempre foi usada, mesmo há milhares de anos, e que nos ajudava a unir. Mais tarde, ou melhor, recentemente, a Maria Vasconcelos, que eu admiro imenso, lançou uma série de CDs com conteúdos para o primeiro ciclo e diz uma frase tão simples como esta: tudo é mais fácil a cantar. E de facto é. E a aprendizagem de uma língua ainda mais. O meu percurso na música, como recurso para ensinar a língua portuguesa, sofreu muitas alterações ao longo destes anos. E eu vou mostrar como é que aconteceu. Eu comecei por achar que as canções tradicionais portuguesas me iriam ajudar muito nas aulas. E então procurava os textos e recorria a estas que estão a verde, são muito de vocabulário sobre o corpo humano, ou outras sobre as profissões,
E eu divertia-me imenso à procura destas canções tradicionais. A do meio tem o verbo ter, que me interessava também trabalhar nas aulas. No entanto, eu consegui alcançar aquele objetivo da união e da alegria na sala de aula e da energia das crianças. Sim, é verdade, eu conseguia. Mas ainda assim eu não estava satisfeita porque a letra das canções nem sempre era adequada ao que eu queria, então gastava muito tempo das aulas a cantar uma canção com as crianças que depois, bem espremida, não tinha os conteúdos, a estrutura frásicas que eu queria e o vocabulário todo que eu queria. Então, o que é que eu resolvi fazer? Resolvi armar-me em música e inventar letras. Eu escrevia as letras, mas depois, como eu não percebo nada de música, tive de colá-las a uma melodia já existente. Então usei músicas tradicionais também e colava e ficavam coisas como, por exemplo, podes ajudar-me, não sei como se faz, chegou a minha vez, como se diz em português. E lá fui fazendo assim umas músicas, até com o Twinkle Twinkle Little Star, com Despacito, quando era a moda. Conclusão, ficaram assim umas produções que hoje em dia eu eh, mais depressa carrego na tal tecla delete, porque já não gosto, mas que na altura serviram e fizeram as delícias de algumas crianças que lá foram cantarolando e falando português. Eu acredito que muitos colegas estejam neste momento assim a deitar a mão à cabeça e a pensar: é isto que a Luísa nos vem trazer, dizer-me para eu fazer músicas e cantar. Eh, não, eu acredito que acredito que muitos colegas não gostem nem se identifiquem muito com as músicas ou nem sequer se queiram expor tanto a estar a cantar. E, portanto, eu sentiria o mesmo se me propusessem pintar e desenhar, seria terrível para mim, não é por aí. Mas foi a pensar nessa lacuna que eu vi no mercado, desta procura de canções adequadas às minhas aulas, que eu propus à Porta Editora a elaboração de um projeto que tivesse como base as canções, com canções inéditas, com letras criadas e melodias novas para ensinar a língua portuguesa. E, um, e assim foi. Portanto, a Porta Editora acolheu esta ideia, reunimos-nos, fizemos experimentações, portanto, fomos vendo o que é que ficava bem e chegámos a este projeto que se chama Sabes Cantar, Sabes Falar. E eu acredito completamente nesta frase. Nós sabemos cantar, sabemos falar. E como subtítulo tem Português em Canções. E assim é, este trabalho é composto por um livro e um CD, mas também não apenas um CD, as canções estão também acessíveis através digitalmente, porque acredito que muitos de vocês e eu também já nem temos leitores de CDs, mas podemos ter as músicas na mesma, seguindo os passos que o próprio livro indica, e, e temos um pequeno livro adequado a um público infantil, eventualmente até a um quinto ano, quinto, sexto, e que tem desde alguns exercícios, eu vou mostrar um bocadinho, até alguns autocolantes, tem os áudios das canções, tem até a possibilidade de as pôr em karaoke e as crianças cantarem com o karaoke. O livro em si, na parte gráfica, é composto por algumas atividades para o pré-escolar, mas também atividades para as crianças mais velhas que já sabem ler e escrever. Essa parte vem num picotado azul bebê, que se vê. A partir daí, desse picotado, é para crianças que já sabem ler e escrever. Antes, as atividades que estão antes desse picotado são para crianças que ainda não sabem ler e escrever. As canções deste livro têm muito vocabulário relacionado com a escola, tem muito as frases e aquilo que é preciso dizer é muito a linguagem de sobrevivência numa escola,
a integração dos alunos uns com os outros, a integração numa nova escola, num novo espaço, mas tem tudo aquilo que a criança precisa. Uma criança que se magoa ou a quem lhe dói a barriga, não pode estar à espera do capítulo 7 do manual para dizer que se magoa, né? Ela magoa-se ali, no primeiro dia de aulas, por exemplo. Portanto, este livro vem ajudar a acelerar o processo da aprendizagem de algumas frases e de algum vocabulário muitíssimo importante para uma criança que entra de novo numa escola ou num país, ou que simplesmente está noutro país como língua e que está a aprender português como língua estrangeira e o professor quer ensinar e quer que ela saiba dizer estas falas. Vou colocar um bocadinho de uma canção do livro para conhecerem o estilo das canções. Neste caso é uma canção que permite às crianças comunicarem umas com as outras no intervalo e vou mostrar um bocadinho. Queres brincar comigo às escondidas? Queres brincar comigo à apanhada? Brincar com arcos, saltar à corda, jogar futebol e à macaca. Polícias e ladrões, fazer coleções. 1, 2, 3, macaquinho do chinês. E por aí fora. A canção é pequenina, é curtinha, tal como são todas as deste livro. Estas canções têm introduções muito pequeninas, a própria canção é curtinha e no final elas ficam no ouvido e vêm connosco para casa e as crianças, de preferência, vão cantarolando ao longo do dia, muitas vezes. Este material Este livro é um material de apoio, não é nenhum manual escolar, é apenas um material de apoio que podemos, como professores, usar no início de uma aula ou recapitular algum conteúdo cantando com as crianças ou colocando um instrumental e as crianças cantam, ou usando o karaoke, como quisermos, ou então simplesmente podemos usar como recomendação, porque temos pais, eu tenho muito esses pedidos, pais que me perguntam muitas vezes, mas como é que eu posso ajudar o meu filho a aprender mais português? Eu até queria, mas eu não encontro que livros compro, que CDs compro, que músicas compro. E eu fui sempre recomendando algumas coisas que já existem no mercado, mas nenhuma delas era específica para português, língua não materna, e de facto agora já existe este material e já podemos utilizá-lo para recomendar e ajudar as crianças a aprenderem português fora da sala de aula também. Termino este webinar deixando duas ideias no ar. A primeira é de que as atividades de oralidade não se limitam apenas a atividades em que treinamos estruturas frásicas ou vocabulário, mas sim onde existe entre os nossos alunos interação verdadeira, interação real, o que é muito importante e cada vez talvez mais importante. A segunda ideia que eu gostava de deixar neste final do webinar é que, de facto, todos nós conseguimos, como professores, como animadores, como pessoas que trazem ânimo e alegria para a sala de aula, conseguimos que a aula, mesmo com a barreira da língua, se torne um espaço de alegria e de energia e que, no final, os nossos alunos digam todos contentes: yes, é aula de português, língua não materna. Muito obrigada a todos por terem assistido a este webinar.